Olá, meus alunos da disciplina de História da Educação do curso de Pedagogia do Unifac. Hoje nós iremos tratar de um tema muito importante da história do nosso país, que é o período jesuítico, que ele aconteceu entre 1549 e 1759. E por que ele é tão importante? Porque nós não podemos dissociar os acontecimentos da colonização, da educação no Brasil, dos europeus, né, com certeza através dos portugueses, e com a chegada dos jesuítas aqui no Brasil. Os portugueses é uma nação aventureira, empreendedora, eles tiveram muitos aperfeiçoamentos, muita tecnologia na época, né, na área náutica. Eles tinham uma posição geográfica favorável, né, o Atlântico, e eles queriam muito a expansão do território, eles queriam muito a expansão do cristianismo, né? E com certeza eles estavam realmente em busca de novos mercados. Mas e aí por que né, o Portugal veio cair aqui, os jesuítas vieram também? O que deu essa mistura aí, né? Nesse momento da história, Portugal estava numa situação econômica muito ruim, né? Tinha ocorrido a decadência do comércio com as Índias, então realmente eles estavam em busca de outras terras, né? E também a Igreja Católica, ela queria disseminar em todos os povos a religião cristã. E com isso eles entenderam que através da educação era um espaço que isso poderia realmente acontecer. Então, os jesuítas chegaram aqui no Brasil, né? E eles realmente eram muito bem preparados intelectualmente, eles entendiam de vários assuntos, muito bem preparados, e isso foi muito importante para a colonização, né? Eles chegaram aqui em março de 1949 e Padre Inácio de Loyola, né, que vocês já ouviram falar muito tempo lá no Fundamental, né, que era o comandante, né, que era o chefe dos jesuítas aqui no Brasil. E aí eles fundaram a Companhia de Jesus, né, onde são os primeiros registros, né, de tudo que ocorreu. Eles tinham o objetivo principal, era a catequese, né, com certeza, mas eles também tinham uma preocupação muito grande com a questão histórica, com a questão artística, com a questão educacional dos brasileiros. E tiveram uma influência, né, muito grande aqui no nosso país. E nessa questão da arte, né, muito interessante, porque eles não sabiam falar a língua dos índios, né, mas eles perceberam rapidamente que os índios gostavam muito de música. E aí a música é universal, né? Você escuta uma música em inglês, você não consegue fazer uma tradução perfeita, mas aquilo te emociona. E aí uma das músicas, né, muito conhecidas, antigaça aí, é aquela música, bate o sino pequenino, sino de Belém. Nossa, não posso cantar muito não, porque eu sou desafinada, né? Mas, através da música, os jesuítas, né, conseguiram muito chamar a atenção dos índios, né? Então, por isso que tinha essa parte artística, né? O sino de Belém, tem a Torre de Belém, lá em Lisboa, né? Um passeio lindo ali, fica junto ao Rio Tejo, é muito interessante, né? Então é bonito, né? Conhecer a história. E o padre Manuel de Nóbrega, né? Que veio junto da comitiva dos portugueses para o Brasil, assim que eles chegaram aqui, né? Eles já montaram as primeiras escolas, né? Nas maiores cidades, né, nesse momento da história, em Salvador, e para poder tanto propagar o ensino, mas também propagar a fé religiosa, né? Então, a estratégia, né? Qual que era a estratégia dos jesuítas? Eles queriam muito catequizar os índios, né? Que eram os nativos do nosso país. Para isso, eles precisavam ganhar a confiança, né, do chefe da tribo, do cacique lá, não sei como é que chamava nesse momento da história.
eles tinham que também apartar todos aqueles conflitos, eles tinham uma dificuldade enorme, que era, né, a questão do idioma. E aí eles, não, acho que se a gente catequizar as crianças primeiro, acho que isso fica melhor. Eles sabiam que eles tinham que manter um contato diário, né, próximo, porque senão eles iam perder esse vínculo. E aí que eles começaram a pensar na construção das escolas, na formação dos sacerdotes, né, porque também era um dos grandes objetivos a questão da catequização e a difusão da religião católica, né? Nossa, dei uma agarrada aqui. Então, eles tinham que convencer, né, os indígenas a existência de um Deus, não é? Que nesse momento os índios pensavam de uma forma muito diferente, né? O Deus, o inferno, isso para eles era muito ligado aos fenômenos da natureza, né? Então, eles acharam, pessoal, muito importante isso nesse momento da catequização. Eles acharam que os índios era como se fosse uma página em branco, que eles poderiam fazer deles o que quisessem. Só que não. O índio, ele tinha uma cultura muito próxima, né? Que já fazia parte da sua identidade. Então, ele tinha os costumes, ele tinha a cultura, ele tinha os corpos nus, ele tinha a poligamia, tudo que para outras culturas era muito diferente, mas aquilo já fazia parte daquela história, né? Então, acreditava que o trabalho dos jesuítas era um trabalho bacana, era um trabalho genuíno, fiel aos preceitos cristãos, eles tinham boas intenções, mas eles também não tinham condições de erradicar covardemente, né, uma cultura que já estava imposta ali por muitos anos. Então, de certa forma, né, os jesuítas começaram a chegar devagar, a chegar pelas beiradas, e, de certa forma, também eles se tornaram protetores dos povos indígenas, né? E, de certa forma, também dificultando o processo de escravização, porque o índio, ele era muito livre, né? Ele não queria ser preso a nada, né? Não queria ter aquele horário, aquele compromisso, né? Muitas vezes, ele era preguiçoso. Não era preguiçoso, fazia parte da cultura dele que ele tivesse um estilo de vida totalmente diferente, né? Então, era muito claro que os índios não poderiam ser escravizados, né? Mas aqueles índios que não aceitavam a catequização realmente era, digamos assim, um problema para os jesuítas, né? Então, uma dificuldade muito grande, né, para fazer a harmonização de todos esses preceitos que eram todos muito diferentes, né? Os índios que aceitavam a catequização, eles eram considerados que eles eram mais puros, né? Mas isso é uma questão de personalidade mesmo de cada um, né? E aí tem até uma questão que é bastante discutida pelos historiadores, né? Mas eu não entendi por que os jesuítas protegiam os índios, mas ao mesmo tempo eles não fizeram nada contra a escravização dos negros africanos que aqui chegaram nas nossas terras, né? Então, também era uma outra cultura muito diferente. Os negros que chegavam aqui eram a religião, o candomblé, a umbanda, tudo muito diferente dos jesuítas, né? E muito desacordo, né? Mas era um momento que o Brasil estava passando, que a história estava passando, né? E os negros, eles foram resistentes ao cristianismo. Então, tudo isso fez uma confusão danada, né? Porque os jesuítas queriam todo mundo que seguisse a religião católica, né? Então, esse processo ele durou, assim, mais de 200 anos, né? Foi construído colégio, investiram em propagar, né, no maior número possível de locais
terem colégios, terem padres, né, para poder realmente divulgar a cultura dos portugueses, né? Então, os jesuítas, eles chegaram, mas eles já tinham uma experiência anterior lá em Portugal, né? Então, eles trouxeram para a gente aqui a questão da religiosidade, sim, mas também a questão dos costumes, a questão da moral, e nessa parte de educação, também os métodos pedagógicos que eles já usavam lá em Portugal, né? Principalmente através do Ratio Studium, que era um método, que eram umas regras, que era o comportamento que tinha que seguir, mas meio que era uma cartilha, né? Então, dentro desses preceitos do Ratio Studium, era como se fosse o nosso projeto político-pedagógico hoje, sabe? Era como se fosse o nosso PPP, onde estava ali detalhando o que tinha que ser ensinado, qual que era o método de ensino, qual a conduta, a postura em relação aos alunos, em relação aos professores, os textos que seriam indicados, a frequência disso, a hierarquia, a subordinação. Então, eles já trouxeram da Europa, que nesse momento já estavam num nível de desenvolvimento muito maior do que a gente aqui, o que eles faziam lá, né? Então, isso foi bastante interessante. E, com certeza, os jesuítas demonstraram grande, né, capacidade de adaptação, porque tanto eles conviviam com os índios, quanto eles conviviam com os escravos, e também eles conviviam com os senhores feudais nas casas grandes, com os filhos, né, dos senhores feudais, dos fazendeiros. Então, eles circulavam ali em todas essas instâncias, né? Mas, num dado momento, isso passou a incomodar a coroa portuguesa, que queria o controle total do território, porque eles começaram a falar, esses jesuítas estão muito espertos, esses caras estão infiltrando em tudo quanto é lugar, nós vamos perder poder aí, né? Então veio aquele medo, né, de perder o poder, perder o território para a religiosidade, né? Então, foi um momento também de muito estresse, né? Porque, de certa forma, a gente tem o trabalho dos jesuítas reconhecido até hoje no nosso país, né? Muitos até Juiz de Fora mesmo tem um colégio jesuíta, são colégios renomados, colégios hoje particulares, né? Mas renomados, com um grau de ensino muito interessante, né? Então, realmente eles fizeram um trabalho muito, muito grande, muito forte, e tiveram uma influência. E que isso vai perdurar mais algum tempo, mas não será eterno. E aí a gente dá continuidade nessa história aí do nosso país no nosso próximo vídeo, tá bom? Atento aí. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.